Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Muitas pessoas me perguntam, me questionam, querem respostas sobre cãibra. Então hoje vou fazer um vídeo para vocês falando especificamente da cãibra e aqui, apenas a título de informação, também pode ser encontrado cãibra escrito desta forma e que não está errado, segundo a língua portuguesa. Mas a gente vai escrever do jeito mais comum, que seria cãibra com esse chapeuzinho no ar. Bom, em primeiro lugar, o que é cãibra, né? Cãibra é uma desordem muscular, uma contração involuntária da musculatura, tão forte a ponto de gerar uma dor. O músculo ele fica contraído, dolorido, e isso dura um tempo, né? Um espaço de tempo. E quando a gente fala sobre cãibra, o que vem na mente da maioria das pessoas é o seguinte: cãibra é igual a falta de potássio. E aí logo vem aquela coisa, né, da mãe falando assim, da avó falando, coma banana, porque banana tem muito potássio. E realmente uma das causas de cãibra pode ser sim a falta de potássio, porém não é a única. Tem outras diversas causas que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Inclusive, nós vamos separar aqui dois grupos que poderiam estar apresentando cãibra por causas diferentes. A gente vai falar aqui, ó, do grupo dos praticantes de atividade física, né? Vamos botar esportistas, e do grupo dos sedentários ou pessoas que praticam pouca atividade física leve, né? Por quê? Porque aqui eu vou ter muito mais cãibras por um aspecto que até nem envolve tanto potássio, e a gente vai entender por quê. E aqui até poderia falar dessa questão do potássio. Bom, só que para a gente falar de cãibra, nós vamos ter que ter uma aula aqui de anatomia, muita aula de bioquímica, fisiologia, porque o objetivo desse canal não é trazer informação pela metade, nem uma informação rasa, é fazer com que você consiga entender realmente o que está acontecendo no seu corpo. E eu prometo que por mais que a aula vai ser pesada, eu vou fazer de tudo para tornar isso palatável para que você realmente entenda, mesmo não decorando esses nomes feios que eu vou botar no quadro, nem tem que decorar os nomes feios, mas ao final do vídeo entender todo o processo e o que pode ser feito então para evitar a cãibra. Bom, e vamos começar aqui o nosso vídeo então, trazendo um pouco da anatomia do músculo. Já que o assunto é cãibra, e cãibra acontece no músculo, a gente vai falar sobre músculo. Ó, vamos desenhar um bíceps, tá? Imagina como se fosse um bíceps, né? Vamos desenhar aqui, ó, um amontoado de músculos, tá? A gente vai enxergar isso, fica fácil de enxergar isso, porque você, obviamente, já viu pendurado no açougue um pedaço de músculo animal, né? Então você vê que aquilo ali tudo é um músculo, aquele filé mignon, que lá é um músculo, tá? E quando eu pego e eu amplio, eu vou ampliando, pegando uma lente de aumento e cada vez eu vou ampliando mais. Eu vou ampliar aqui o que a gente chama de miofibrilas, que são filamentos de músculo. Eu peguei um único filamentozinho de músculo, que inclusive é envolvido em feixos, né? Várias miofibrilas vão formar um fecho muscular. A gente vai falar da miofibrila, a menor unidade do músculo, aquela coisa que você não consegue enxergar sem um microscópio. Já é microscópico o que eu estou falando aqui, tá? Então vamos ampliar em diversas vezes e vamos trazer aqui a miofibrila. Então imagina que isso aqui, ó, eu peguei esse fecho muscular, vou trazer para cá e vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou desenhar aqui o que é chamado de banda Z, linha Z, disco Z, tem várias formas de falar isso aqui, ó, que é o disco Z, tá? E aí aqui eu vou desenhar alguns filamentos. Ficou muito comprido, vamos encurtar aqui, tem que ficar mais curtinho. Aliás, vamos fazer mais bonitinho ainda, vamos fazer eles como eles realmente são. Meio trançadinho assim, ó, vários filamentozinhos que são chamados de filamentos finos ou filamentos de actina. Ó como é que funciona. Isso aqui é tudo microscópico, tá, gente? Filamentos finos ou filamentos de actina.
E aqui dentro eu vou ter os filamentos grossos ou filamentos de miosina, que eles têm umas cabecinhas assim, ó. Quem está vendo pelo celular talvez não consiga enxergar isso daqui muito bem. Vai ter que botar na televisão para poder enxergar. Ó, aqui no meio então, filamentos grossos, com umas cabecinhas que ficam bem perto dos filamentos finos. Vamos fazer aqui embaixo o último. E aqui eu acabei de desenhar para vocês o que a gente chama de sarcômero. O nome desse aqui, dessa unidade que vai de um disco Z ao outro disco Z, tem um nome de sarcômero. Sarcômero é igual à unidade contrátil do músculo. Agora, você tem que imaginar que eu desenhei um pedacinho, tá? Se eu fosse falar assim, vamos botar aqui, vamos botar um bíceps aqui, ó. Se eu fosse falar, não é essa linha Z e a outra linha Z, não tá uma aqui e uma aqui. Ela é, daqui até aqui tem milhares de linhas Z. Então, é como se isso aqui continuasse, né? Como não? Continua, ó. Outra linha Z, outra linha Z, outra linha Z, e aí tem mais disso aqui, ó, tá? Isso aqui tudo é um fecho muscular, tá? Ó, mais filamento fino, ok? Bom, o que vai acontecer? Como é que eu faço a contração do meu músculo? Isso aqui, tá vendo que tem um espaço aqui no meio? Aqui tem um espaço, né? Aqui, ó, se a gente fosse traçar uma linha imaginária aqui, ó, aqui eu tenho um espaço. E é esse aqui o espaço que vai encurtar, ele vai fechar. Essa linha Z que está aqui e essa linha Z que está aqui, ela vai ter que vir para cá, ó, essa vai vir para cá e essa vai vir para cá. Isso vai fechar essa linha Z, essa linha Z, essa linha Z, tudo num movimento único, é claro, e vai acontecer o quê? O encurtamento do meu bíceps. Ó, encurtei o músculo, ó, alonguei, encurtei, tá? Bom, legal, bonito, a gente entendeu, só que assim, para que isso aqui aconteça, nossa, é um show de bioquímica incrível e que cada etapa ela tem a necessidade de algum mineral, de algo acontecer e que qualquer erro que possa acontecer em alguma dessas etapas já vai dar, pode dar cãibra, pode dar problema de contração muscular. Então vamos entender o passo a passo disso aqui. Bom, o que já está ficando ruim vai ficar pior aqui, porque a gente vai agora ir um pouco mais além, vou apagar tudo isso aqui. E a gente vai ficar falando realmente só dessa unidade contrátil que eu desenhei aqui para vocês, tá? Então assim, ó, vamos ver. O que eu disse para vocês? Que isso daqui a gente chama de filamento fino, ou também chamado de filamento de actina. E esse azulzinho aqui é chamado de filamento grosso, ou também chamado de filamento de miosina. Por que isso, gente? Porque esse é o nome das principais proteínas que compõem esses filamentos, tá? Então esse filamento do meio aqui, ele é composto, maior concentração é miosina. A actina é a proteína que tem a maior concentração do filamento fino, tá? Filamento grosso, filamento fino. Porém, aqui não é só actina. Inclusive, a actina, ela está trançada. Imagina que eu pego assim, eu não tenho aqui agora, né? Não vamos ter, não. Mas é como se eu pegasse essas 3 canetas aqui, ó, vou mostrar para vocês, essas 3 canetas aqui, e eu torcesse elas, como se fossem 3 cordas, e eu torcesse elas, elas ficassem todas torcidinhas, tá? E o que compõe? Porque 3 filamentos. Eu tenho aqui, além da actina, eu tenho também a troponina, outra proteína, troponina, e a tropomiosina. Então são as 3 proteínas que compõem o filamento fino, tá? Ó, bom, o que eu tenho que saber aqui? Lembra que eu mostrei para vocês que a gente tem cabecinha, tem as cabecinhas aqui dos filamentos da miosina? Essas cabecinhas,
elas são enlouquecidas para grudar no filamento de actina. A miosina, a cabeça da miosina é louca para grudar, para agarrar. É aquele bêbado que tá na festa, tá louco para pegar e agarrar a actina. É isso que é, tá? Porém, quem protege a actina aqui são esses outros dois filamentos que estão torcidos ao redor da actina, protegendo ela, né? Ou seja, são os seguranças. Tem segurança aqui para evitar que essas cabecinhas de miosina saiam pegando na actina. Se eu quiser fazer a contração muscular acontecer, eu preciso tirar essa segurança aqui. Eu preciso deixar a actina exposta para que a miosina possa pegar ali, tá? Então como é que eu faço isso? Tudo começa com um comando cerebral. Eu vou mandar pelo meu cérebro, através de um fecho de nervos, um estímulo motor. Eu mando um estímulo motor que vai ter uma placa motora que vai estar ligada nessa miofibrila e vai fazer o quê? Vai mandar um estímulo que vai fazer com que o cálcio, e aqui entra o cálcio, agora entrou o cara. O cálcio que está lá quietinho dentro do sarcolema da célula, ele vai ser estimulado a sair do sarcolema da célula e ele vai vir para fora da célula e vai ligar aonde? Ele vai ligar aqui na troponina. Olha aqui, ó, o cálcio agora ele vai ligar na troponina e quando ocorre essa ligação de cálcio na troponina, a troponina ela faz um deslizamento, ela como dá uma encurtada, uma puxada na tropomiosina que está por cima da actina. Então o cálcio vai fazer com que esses filamentos destapem a actina. E agora a actina então ela ficou sem segurança. Quando ela viu, ela está no meio ali, tô sozinha, tô livre, e a miosina está ligada nisso. E quando ela viu que a actina está livre, essa cabecinha aqui da miosina vai simplesmente fazer assim, ó, pá, grudou. Grudou, e quando grudou na actina, essa ligação automaticamente, após ligar, o bracinho, esse bracinho que eu desenhei aqui, ó, imagina que esse aqui é o bracinho da miosina. Esse bracinho grudou e faz assim, ó, tum, ele puxa. Ele puxa esse filamento fino para cá. E quando ele puxou, ele já desliga e ele já gruda de novo e puxa e desliga e puxa. Ele faz vários movimentos assim que são rápidos, são milésimos de segundo e que culminam no fechamento do disco Z. Tá entendendo? Olha que coisa bonita que é a fisiologia da contração muscular, tá? Só que para isso tudo eu precisei, em primeiro lugar, do cálcio. E segundo lugar, eu preciso aqui de muito ATP. Lembra o que é ATP? Adenosina trifosfato, produzido no ciclo de Krebs, energia. Isso aqui gasta um monte de ATP, né? Ou seja, é um processo chamado de processo ativo, por alto consumo de ATP. Quem faz a quebra do ATP aqui, porque o ATP ele vai ter que virar ADP, né? Adenosina trifosfato, vai perder um fósforo e vai virar adenosina difosfato. E quem faz isso aqui é uma enzima chamada ATPase, uma enzima que quebra o ATP aqui. Ponto importante, a ATPase é uma enzima dependente do mineral magnésio. Então olha aqui, ó, olha, a gente já falou de cálcio e a gente já falou de magnésio. Então o cálcio, ele é necessário para ativar o primeiro estímulo contrátil. Porém, esse estímulo contrátil é intimamente dependente da quebra do ATP em ADP, que por sua vez depende de uma enzima que é totalmente dependente de magnésio. Então agora a gente já entendeu onde está a principal causa de cãibra em pacientes não atletas, tá? Porque isso aqui também acontece em atleta, também. Mas em pacientes não atletas, aquele tiozinho que você conhece, sedentário, ele tem como principal causa da cãibra disfunção na relação, no equilíbrio cálcio-magnésio. E a gente vai entender por que isso pode acontecer.
Mas aí aqui primeiro a gente vai falar um pouco do metabolismo, de como isso acontece a nível de atividade física. E antes de falar de atividade física, eu vou relembrar aqui com vocês um pouco do metabolismo celular da glicose, tá? Isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma célula e isso daqui é uma artéria, uma veia que está transportando glicose. É um vaso sanguíneo, ok? Bom, vocês sabem já que aqui eu tenho receptores de insulina. Quando a insulina acopla aqui no receptor, vai acontecer aqui a mobilização de uma proteína chamada GLUT4, né? GLUT4, transportadora de glicose. Ela está aqui dentro. A insulina encaixou aqui, a GLUT4 ela vai vir para a membrana celular e ela vai permitir a entrada da glicose. Pronto. Agora então o que eu tenho aqui dentro da célula é glicose, que vai ganhar um fósforo no carbono 6, vai ser fosforilada em então glicose 6-fosfato e vai se transformar uma molécula de glicose, né, que tem 6 fósforos, se transforma em 2 moléculas de piruvato, quer dizer, 6 fósforos não, 6 carbonos, que se transforma em uma molécula de piruvato que tem 3 carbonos. Essa molécula de piruvato, ela pode ir para 2 metabolismos diferentes. Um deles vai ser para a mitocôndria, que é chamado de metabolismo aeróbico. Aeróbico, o que quer dizer aeróbico? Presença de oxigênio. Ou vai ir para o metabolismo anaeróbico, que é na falta do oxigênio. O metabolismo anaeróbico, ele vai produzir aqui ácido lático. Ácido lático vai ficar sob forma de ácido lático muito pouco tempo na célula, né? Porque é um ácido em meio aquoso, ele vai doar um hidrogênio e ele vai virar o famoso lactato. E o lactato vai lá para o fígado fazer a gliconeogênese, vai formar energia, vai formar glicose, aliás, desculpa, não energia, vai formar glicose por uma via alternativa que é a via do ácido lático. Bom, presença de ácido lático no músculo é outra grande causa de cãibra. Então a gente já falou ali por cima, ó, alteração no equilíbrio de cálcio e de magnésio, e agora a gente está falando aqui da pessoa que pratica ou muita atividade física, um corredor, um maratonista, que ele está fazendo uma atividade aeróbica, é aeróbica, mas o excesso do exercício faz com que essa via se esgote, essa via esgota. E aí ele vai começar então a fazer a via alternativa, que é a via do lactato. Então ele vai ter muito ácido lático ou lactato depositado no músculo, e isso também pode fazer, então, através de um processo de isquemia, vai fazer com que haja dor e cãibra, tá? Então pensa assim, ó, vamos falar agora então do atleta. Aliás, desculpa, não complementei. Eu falei do maratonista, que ele faz um exercício aeróbico, mas que em grande quantidade de tempo pode aumentar ácido lático. E também existe o oposto, o exercício que já é por característica anaeróbica, né? Um exercício de musculação. A musculação não é um exercício aeróbico, ele é um exercício que aumenta o depósito de ácido lático no músculo. Então vamos começar a imaginar quem é esse nosso atleta aqui. Vamos pensar no cara que está praticando atividade física. O que vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, ele vai suar muito. Então vai ter aqui a desidratação. Isso é importante. Depois a gente vai falar da desidratação. Ele vai ter excesso de contração muscular. Excesso de contração no músculo. Então pensa comigo. Eu comecei a fazer aqui um bíceps e eu estou mandando um monte de estímulo aqui para fazer essa contração, que vocês já viram que é uma novela para acontecer e que precisa liberar cálcio. Só que o meu cálcio está lá no sarcolema quietinho, mas é para uma quantidade. É uma quantidade de cálcio para eu poder viver minha vida durante o dia, levantar um banquinho do chão, pegar uma caixa de um pouco mais pesada, mas agora não. Agora eu estou na academia e estou exigindo alta demanda de contração muscular.
pode acontecer de eu não ter cálcio o suficiente para sair do sarcolema, para estimular a minha contração lá no sarcômero e com isso eu posso então, por si só, já ter um processo de cãibra. Porém, vamos supor que eu tenho cálcio, que o meu cálcio deu conta do recado, ele chegou lá no sarcolema, aconteceu tudo certinho, mas eu preciso da enzima ATPase para quebrar a ATP, para entregar energia para acontecer e para isso eu preciso de magnésio. Então vamos supor que eu não tenho essa quantidade de magnésio suficiente. O que vai acontecer? Eu posso ter cãibra por não ter a energia suficiente para entregar para essa célula muscular acontecer ali então a contração. Apenas fazendo um adendo aqui, existe descrito em livro uma das causas de cãibra, o baixo nível da vitamina B5, ou chamada de ácido pantotênico. Por quê? Quando eu mostrei para vocês aqui a célula, e eu falei que o piruvato ele vai entrar na mitocôndria, quando ele entra na mitocôndria, ele vai entrar sob forma de acetil, porque ele vai doar um carbono, né? O piruvato tem 3 carbonos, ele vai perder um carbono, e aí ele vai fazer aqui o acetil. E o acetil não consegue fazer nada. O acetil tem que se ligar numa molécula de CoA, coenzima A, para virar acetil-CoA. É o acetil-CoA que vai dar início ao ciclo de Krebs. Só que essa molécula aqui de CoA, ela é dependente de vitamina B5. Tem que ter vitamina B5 para ter coenzima A. Então aqui, se eu não tenho vitamina B5, eu não formo acetil-CoA. E aí eu vou ter o quê? O ciclo de Krebs comprometido e com isso eu vou ter menos produção de ATP. E aí eu estou tendo pouco ATP, não mais por falta de magnésio, né? Porque eu falei que o magnésio é importante para fazer o ATP virar em ADP. Ok, faltou magnésio, não vou conseguir quebrar o ATP. Mas se faltou vitamina B5, eu também não vou conseguir formar ATP. Então vocês estão vendo quanto mineral, quanta coisa que está envolvido aqui e que a falta de qualquer um deles pode gerar, sim, a tal da cãibra. Mas isso aqui era só um adendo para a gente não perder o time, né? E não deixar passar a vitamina B5. Vamos continuar aqui falando do atleta. Ainda pegando o gancho da desidratação, olha só, a gente falou de cálcio, a gente falou de magnésio, a gente está falando de íons, de eletrólitos, de minerais, e tudo isso circula onde? Circula através dos líquidos corporais. Então, quando eu tenho uma desidratação, eu tenho também uma dificuldade de fazer esse transporte de magnésio, de tudo que está envolvido nesse processo de contração muscular. Então, por isso a importância da hidratação, tá? Essa contração exagerada de músculo, como a gente já falou, que vai aumentar aqui então o ácido lático ou lactato, vai fazer com que haja, o nome é feio, hipóxia, tá? Mas hipóxia nada mais é do que diminuição da concentração do oxigênio. Essa via aqui, ela é uma via com baixo oxigênio. E o baixo oxigênio é o responsável pelaquela sensação de dor que dá na cãibra. A cãibra não começa com uma contração e depois dói, e dá uma dor horrível. Está aqui a explicação, por conta da baixa de aporte de oxigênio para aquele tecido, né? Então a gente já está aqui, ó, conseguindo entender toda a fisiologia, né? Apenas aqui para a gente completar, então, ó, vamos botar assim, cálcio é igual a contração, magnésio é igual ao relaxamento. E a gente tem que ter isso aqui em harmonia, né? Contração, relaxamento, contração, relaxamento. Se eu não tenho isso em harmonia, eu começo com espasmo, posso evoluir para cãibra. E vamos finalizar aqui sobre hidratação. Olha só, por que a pessoa que está praticando atividade física, ela desidrata? Porque ela sua. Para que serve o suor? O suor, ele serve
para manter a temperatura do corpo. Quando o corpo começa a aquecer demais, isso é ruim, não é legal o corpo aquecer demais. Então ele começa a eliminar suor pelo corpo para eliminar esse calor. Então a pessoa mantém a sua temperatura corporal ideal até um nível que entra em desidratação. Quando o corpo entende que já perdeu toda a água e que a partir de agora não pode perder mais água, ele vai parar de suar. E se ele não tem água para suar, começa a aumentar a temperatura corporal. Olha que incrível! Esta enzima ATPase, que é uma enzima que eu já falei, né, que vai transformar ATP em ADP, ela depende de temperaturas ideais para trabalhar. Então, num processo de desidratação, o corpo começa a aumentar a temperatura, claro que eu estou falando da pessoa que está continuando lá, no ritmo, correndo, maratonando, seja lá o que for, ela vai começar a aumentar a temperatura, ela vai diminuir a ação dessa enzima ATPase e, portanto, ela vai ter escassez de ATP para oferecer energia para o músculo continuar na contração. Pensa sempre no maratonista aqui, que é o cara que mais tem problema com cãibra, né? Por quê? Porque são 42 quilômetros, às vezes aquele longão, ou o triatleta que vai pedalar, vai nadar, vai correr. Ele começa a entrar em disfunção hidroeletrolítica e por isso que quem prepara um atleta desses tem todo esse conhecimento aqui e sabe justamente em que momento oferecer a quantidade, a combinação, tudo que tem que dar para evitar esse tipo de situação que vai tirar o paciente, que vai tirar o atleta da competição, né, do treino, seja do preparo, seja lá do que for. E é importante aqui também a gente falar, questão de suor, eu já ia deixar passar aqui, né? Mas o suor, ele não é só perder água, né? Quando a pessoa sua, ela começa a perder também alguns minerais. Eu perco muito facilmente magnésio no suor, eu também perco cálcio no suor, mas o suor também faz com que eu perca excesso de sódio. Tanto que quando você vê essas pessoas que praticam essas corridas longas, às vezes elas têm o sódio cristalizado em algumas regiões, ela sua com tanto sódio que fica sal cristalizado na pele, né? E o que vai acontecer aqui quando eu perco o sódio? O sódio, ele é o ímã da água. Já falei isso aqui em outros vídeos, tá? O maior ímã de água é o sódio, ou seja, onde o sódio vai, ele carrega a água junto com ele. Depois, o segundo maior ímã de água é a glicose, mas a gente vai falar aqui só do sódio. Portanto, é através do sódio que eu boto também água para fora do corpo. E o corpo começa a interpretar que está tendo essa desidratação. E o que ele faz? Ele cria um estímulo para reter sódio e segurar o sódio dentro do corpo para, portanto, segurar a água. Como é que esse estímulo acontece? É lá no rim. Lá no rim, eu vou ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. É um sistema. A renina estimula a angiotensina, angiotensina 1 vai ser transformada em angiotensina 2 através da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que por sua vez, então, aqui vai se transformar em aldosterona. Qual é a função da aldosterona? A aldosterona, ela faz a vasoconstrição da artéria. O que é vasoconstrição, Samuel? Aqui, vamos pegar um papel aqui, ó. Olha o que é vasoconstrição. Aqui está uma artéria, o calibre da artéria é esse. Aí agora com aldosterona, olha o que vai acontecer. Vai fechar, ó. Vocês conseguem ver daí? Fechou. Fechou, está mais fininho. E essa vasoconstrição, ela é feita inclusive usando o próprio cálcio, porque o cálcio é que tem que fazer essa contração aqui do músculo, né? Do músculo da artéria. Então, se eu perdi cálcio, eu já começo até a ter um problema para fazer essa regulação homeostática, entendeu? Mas enfim, vamos dizer que temos cálcio, fez a vasoconstrição e eu tenho então a maior retenção de sódio. Eu começo aqui então a segurar o sódio no corpo, né? Eu quero sódio porque se eu reter o sódio, eu retenho água e com isso então eu estou evitando a minha desidratação. Tá, legal. Só que para segurar sódio, aí vem uma coisa que vocês deveriam lembrar, hein? Quem não lembra aqui é porque faltou aula
da professora Matilde de biologia no colégio, que ela falava para vocês que as células têm uma bomba chamada de bomba sódio-potássio, que fica sempre aqui na parede da célula. Então a célula ela tem uma bomba de sódio e potássio. O que quer dizer essa bomba? Não existe como trocar, como o sódio entrar ou sair da célula se não tiver uma troca com o potássio. Para cada três sódios que saem, tem que entrar 2 potássio. 3 sódio para 2 potássio, é a troca. A membrana celular não permite que entre sódio se não tem potássio para trocar. E se eu quero reter mais sódio, o que vai acontecer? Eu quero reter sódio, eu tenho que espoliar, que botar fora potássio. E aí sai o potássio e agora a gente acabou entendendo por que também existe uma causa de cãibra por falta de potássio. Então aqui a gente vai botar, ó, já falamos da necessidade de boas concentrações de magnésio, boas concentrações de cálcio, boas concentrações de vitamina B5, que é o ácido pantotênico, e agora a gente bota o potássio na jogada aqui, porque ele é fundamental também para manter essa equação sempre equilibrada. Pegando esse gancho aqui, algumas patologias elas favorecem mais cãibra, né? Uma das patologias que favorece cãibra é o diabetes mellitus. Por quê? Porque o paciente com diabetes ele tende a fazer muito mais xixi e ele facilmente pode entrar num estado de desidratação. E aí vai acontecer tudo isso. Vai ter o mecanismo da vasoconstrição para tentar corrigir a desidratação, aumentando a aldosterona, retendo mais sódio, perdendo mais potássio. Então o diabético, que seria o sedentário, né? Não é o cara que está praticando atividade física, é muito difícil um diabético que faz exercício físico, né? Porque a maior causa, uma das grandes causas de desenvolver o diabetes é justamente o sedentarismo. Então o diabético ele não serve para aquilo ali que a gente está falando de suor, de perda de suor, mas serve pela perda de urina, o que dá na mesma, entendeu? Porque ele vai perder água por uma outra via. E essa perda de água também vai aumentar essa vasoconstrição, retenção de sódio, perda de potássio, e a gente tem que dar potássio para esse paciente também, para dar uma segurada nesses processos de espasmo muscular de cãibra. Também lembrando que esse processo todo de controle de tônus muscular, vascular, ele também depende de proteínas quinases. A gente chama de proteínas quinases, que elas são dependentes para o funcionamento delas de hormônios tireoidianos. Então, pacientes com hipotireoidismo têm mais tendência a desenvolver cãibra quando a doença está descompensada. Veja bem, se o paciente tem hipotireoidismo, mas ele está lá tomando o hormônio tireoidiano que o médico prescreveu e ele está tudo bem, então, teoricamente, ele tem um hipotireoidismo, mas está regulado. O hipotireoidismo que não está controlado também tem mais tendência aqui a aumentar o processo de cãibra. E por último aqui, para a gente colocar na nossa listinha do que tem que ser prescrito, claro, assim gente, isso aqui não é um protocolo, vocês sabem que eu não gosto de protocolo. Eu gosto de entender a individualidade de cada paciente e prescrever o que ele está precisando. Por isso que eu falei, vamos avaliar se é um diabético, se tem um hipotireoidismo, se é uma pessoa que pratica atividade física e se ela pratica, que tipo de atividade física? É uma atividade mais aeróbica, mais anaeróbica? É de alto rendimento? Expõe o corpo a um estresse contínuo? Então a gente não vai sair dando tudo para todo mundo, a gente vai avaliar quem é o paciente, tá? Agora, pensando nessa questão do ácido lático, vamos pensar aqui comigo, ó. Falei para vocês então que aqui dentro da célula o piruvato ele vai seguir ou a linha aeróbica, né, onde tem oxigênio, ou a via anaeróbica, que é a via do ácido lático. E o ácido lático vai lá para o fígado, também fica no músculo, ele tem um receptor, né? Ele não sai entrando e saindo de qualquer lugar se não tem um receptor que aceite ele. E esse receptor é o monocarboxitransporter 1 e 2. Não existe só o 1 e o 2, existem vários, mas é o 1 e o 2, monocarboxitransporter 1 e 2, que vai ser aqui então o monocarboxitransporter 1 e 2,
que vai ser o receptor do ácido lático. Só que ele não é exclusivo do ácido lático. Ele também vai disputar, o ácido lático vai disputar esse receptor com outras estruturas. Que outras estruturas aqui? Uma delas é um corpo cetônico chamado de beta-hidroxibutirato. E o outro que vai disputar aqui nesse mesmo receptor, isso aqui é um receptor, tá? O ácido lático está querendo ele. O beta-hidroxibutirato está querendo ele. E o terceiro aqui que vai disputar é um ácido graxo de cadeia curta chamado butirato. Butirato. É de cadeia curta porque tem 4 carbonos, tá? Existem vários ácidos graxos de cadeia curta. O acetato, que tem 2 carbonos, o propionato, que tem 3 carbonos, e o butirato, que tem 4 carbonos. Por isso que eles são de cadeia curta, tudo pouco carbono. E da onde vem ácido graxo de cadeia curta? Eles vão vir de um processo de fermentação de fibras no intestino. Então, olha a importância de consumo de fibra. Chegou no intestino fibra, converte lá, fermenta, se a tua flora intestinal, e é óbvio que nós vamos falar de intestino. Se o teu intestino estiver bem, com uma microbiota boa, não está com desbiose, você fermenta fibras em ácidos graxos de cadeia curta. Um dos mais importantes aqui é o butirato. E da onde vai vir o BHB, o beta-hidroxibutirato? Ele pode vir de um suplemento, não sei se eu chamo de suplemento, de uma gordura muito utilizada hoje, chamada de TCM. O que é o TCM? Triglicerídeo de cadeia média, ou seja, triglicerídeo que vai ter de 6 a 12 carbonos na sua composição. Acabei de falar, cadeia curta, butirato, acetato, propionato. Cadeia média, 6 a 12 carbonos, é o TCM, que é vendido, né? Tem o óleo de coco, tem bastante TCM. Também posso dar óleo de coco para o paciente, ou eu posso pedir para ele comprar somente o TCM. Por quê? Porque ele vai ter aqui, então, a capacidade de formar beta-hidroxibutirato através dos principais componentes dele, que é o ácido cáprico e o ácido caprílico, né? 8 carbonos e 10 carbonos. Tá bem? Então aqui, ó, olha só, a gente chegou então aqui na lista dos principais suplementos que a gente pode utilizar na cãibra. E óbvio, né? Vamos botar aqui em primeiro lugar aqui um suplemento muito importante, então, chamado água. Como a gente bem viu aqui e falou, a desidratação é um problema, né? Magnésio, no Brasil, também é um problema porque nós temos pouco magnésio no solo. Pelaquela questão de não ter vulcão, é um país que não tem vulcão, não tem água magnesiana, o solo ele é mais pobrinho em magnésio. Então é um mineral que é muito importante de suplementar para o nosso paciente, até por questão de escassez de solo, tá? O cálcio, a gente obviamente tem que cuidar quem é esse paciente que eu vou dar cálcio para ele, né? Porque o cálcio, ele também tem que ser, caso ele esteja sobrando no sangue, no líquido, né, do corpo, ele tem que saber para onde ir. A sobra de cálcio pode ser um problema. Pode ir lá nas artérias calcificar a placa de ateroma. Claro que a gente resolve isso quando junto com o cálcio aqui eu coloco a vitamina K2. Então eu sempre orientaria o paciente, né? Eu sempre orientaria o paciente que vai tomar cálcio, que ele também tem que tomar aqui vitamina K2 e o magnésio tem que estar presente, mas aí eu já botei aqui o próprio magnésio. Vitamina B5, ácido pantotênico, é difícil faltar na dieta. Tem bastante alimento, muitos alimentos têm o ácido pantotênico. A gente já está instruído pela nossa avó, nossa mãe, que potássio tem na banana, e o TCM aqui, ó, no óleo de coco. Tá vendo como ficou fácil? Ficou fácil? Acho que não, né? Acho que eu dei um nó na cabeça de vocês. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão complexo. Eu confesso que eu estava até sentindo falta, porque eu sei que tem gente aí que gosta desses vídeos com bastante nome, com bastante rota metabólica. E uma dica aqui que eu dou, sempre que eu boto um vídeo complexo desse, o que eu digo? Olha, não precisa decorar nome, não precisa saber nome de butirato, nome de acetil, de glicose 6-fosfato, não tem que saber. Eu falo o nome porque tem gente que gosta, eu vejo que tem gente que estuda
pacientes vêm no meu consultório, às vezes de outras áreas, advogado, engenheiro, e muitas vezes me mostram que eles têm um caderninho onde eles anotam tudo que eu falo, eu acho muito legal isso. Mas se você não quer saber, o que importa é o recado final. Chegamos ao recado final, deu para entender como fazer para evitar cãibra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com os amigos. Se ainda não está inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, aciona o sininho aí para receber aquele alerta de vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira. E lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui no meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.